Gravando para depois a gente postar lá, vocês terem a disponibilidade para assistir depois lá no canal do YouTube. Então, essa semana, ela vai ser uma semana de revisão de conteúdo para a V3. O nosso calendário, ele está muito apertado, então a gente não vai iniciar conteúdo novo, os professores foram orientados a não repassar conteúdo novo, para que semana que vem, a AV3 já começa na segunda-feira, vai ser uma semana, tá? A AV1 foram 2 semanas, a AV3 vai acontecer em apenas uma semana. E dá tempo tranquilamente de vocês resolverem. Continua no mesmo formato, vocês vão responder com as mesmas equipes que fizeram a AV1. Essas equipes, elas vão durar o período inteiro, tá bom? O semestre inteiro. Tanto para trabalho quanto para avaliação, vocês continuam com essas mesmas equipes. Uma orientação que eu vou dar para vocês. Se forem responder a prova online, vocês precisam colocar as turmas, a turma de vocês e os nomes completos dos alunos que fazem parte da equipe. Se meu nome é Ana Beatriz, eu não vou colocar Bia, pelo amor de Deus, tá bom? Beatriz Ferreira da Silva, por exemplo, tá? Então, vocês precisam colocar o nome completo, porque a gente não trabalha só em uma turma. Eu, por exemplo, sou apenas terceiro ano, mas terceiro ano são 4 turmas. Então, pode ter uma Ana Beatriz de uma 301, uma Ana Beatriz na 302. Uma Carla na 303, outra Carla na 304, entendeu? Então, coloquem o nome completo de vocês. O que eu percebi nessa avaliação nossa, algumas questões foram assim, um recorde de erros, tá? Então, a gente vai fazer nosso plantão de dúvidas hoje vai ser em cima da avaliação que nós fizemos, tá bom? Eu vou compartilhar a tela da própria avaliação, ela já está fechada para respostas, então, quem não fez a avaliação, depois que fizer a V3, eu vou fazer o levantamento de quem não fez, até mesmo essa semana, durante a V3, eu já faço o levantamento de quem não fez a V1, para propor uma reposição. A reposição, ela é individual, tá? Ela não vai ser feita em grupo, e vocês vão tratar diretamente com o professor. Então, quem não fez reposição quem não fez prova da minha matéria, eu vou conversar com o tutor e vou falar diretamente com vocês. Assim fica mais fácil, não tem esse perigo de vocês não fazerem e ficar sem nota. O importante é vocês fazerem todas as provas. Se tiverem qualquer problema, gente, professor, não teve conexão, a minha equipe não conseguiu acessar, vocês precisam repassar o tutor. O tutor, ele está aí justamente para isso, para que vocês consigam ter esse elo, esse link com os outros professores, tá? Então, algumas questões, elas foram, assim, o ponto de principais dúvidas. E aí, deixa eu compartilhar aqui para vocês. Vou compartilhar a própria prova. Deixa eu só ver se tem mais alguém querendo participar aqui antes de compartilhar. Gente, vocês estão vendo a página da avaliação? Sim, por favor, professora. fale no... Isso, obrigada. Então aqui na minha, eu fiz aqui algumas orientações para vocês, tá? Aí tem lá a semana avaliativa, o nome do professor, a série, porque às vezes tem aluno que acaba nem sabendo o nome dos professores. Vocês sabem, né, criança, o nome dos professores de vocês? De todos? Vou fazer uma pegadinha agora com Sim. vocês. As instruções que eu sempre coloco, gente, vocês precisam. Eu sei que fazer essa aula em casa, responder uma prova em casa, às vezes é muito complicado. Eu entendo isso porque eu tenho criança pequena e de vez em quando invade aqui o quarto, fala alguma coisa, mas o horário mais tranquilo que vocês puderem escolher, o local mais tranquilo que vocês puderem fazer é melhor, porque isso facilita muito a concentração na hora de responder.
escrever os nomes de todos da equipe, como eu falei anteriormente, ler atentamente cada questão, que eu acho que faltou isso, porque a prova eu achei até que estava no nível mediano para baixo, mas ainda tiveram algumas dúvidas. Vamos lá. Essa daqui foi recorde. Primeira questão. Pelas informações da tabela, qual dos métodos você aconselharia a um jovem casal que deseja prevenir a gravidez e a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis? Observe a tabela e responda. Gente, o que vocês precisam entender? Esse casal, ele quer evitar tanto a gravidez quanto as doenças. Então, tem que ser um método que responda a essas duas expectativas, tá? Por exemplo, o método da tabelinha. Esse método da tabelinha, ele previne tanto gravidez quanto doenças. Eu gostaria que vocês respondessem agora. Hoje a aula vai ser todo nesse formato. Hoje o plantão vai ser todo nesse formato. E aí, a tabelinha, ela vai atender essas duas expectativas? Ela previne tanto gravidez quanto as doenças? Não. Não. Qual é o que está indicando para vocês bem aqui que ela não vai ter uma boa eficácia? Eu tenho uma porcentagem. Isso, eu tenho uma tabela com o método anticoncepcional e o índice de eficácia. Somente 20%. Agora, uma coisa que a gente precisa relembrar dos métodos contraceptivos. A tabelinha, ela não é eficaz nem mesmo contra a prevenção da gravidez. Lembrem que eu falei para vocês que a tabelinha, ela geralmente é utilizada por mulheres que têm a menstruação que não falha. A menstruação, ela tem um ciclo de 28 dias, então vamos supor que a mulher menstrue todo dia primeiro. Então, todo dia primeiro, no ciclo de 28 dias, né, ela vai ter, dentro do ciclo de 28 dias, ela vai ter aquela menstruação certinha. A cada 28 dias ela menstrua, a cada 28 dias ela menstrua. Coisa que é praticamente impossível. É muito difícil mesmo que esse método da tabelinha dê certo, porque a maioria das mulheres não tem a menstruação muito regular. Pode ser estresse que afeta, pode ser o medicamento que vem afetar. Estresse é o que mais afeta a menstruação, que pode vir antes ou vir depois, é estresse, tá? Então, quando a mulher está muito ansiosa, muito nervosa, sofreu aí algum problema emocional que está afetando muito o emocional dela, isso pode afetar. Então, a tabelinha a gente já sabe que não vai ser. Primeiro, que a tabelinha pode até que consiga prevenir uma gravidez, porém, ela não vai evitar a doença. Então, essa alternativa, ela já vai ser descartada. O preservativo, aí eu tenho 97% de eficácia. Por que tem esses 3%? Porque nunca nenhum método é 100%, gente. O preservativo, ele pode romper durante o ato sexual, a pessoa, ela pode se complicar na hora da utilização. Então, tem algumas causas que durante vai diminuir essa eficácia de 100 para 97%. Então, o preservativo, ele vai evitar a doença, e isso daí, vocês não tenham dúvida quanto a isso. Se caso o preservativo venha rasgar durante o ato sexual, tem que tirar o preservativo, colocar outro, até mesmo parar o ato sexual e procurar um médico posteriormente para poder ele tomar as providências, passar os medicamentos adequados, enfim. Então, já vai evitar aí no índice de eficácia muito alto, quase que 100%. Essa seria a alternativa correta. Vamos aqui nas outras, tá? Então, eu tenho aqui o preservativo como a letra A. Vocês responderam qual alternativa dessa questão? Eu coloquei preservativo. Preservativo. Gente, a resposta certa é preservativo mesmo, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui querendo... Não, tá tudo certo. Preservativo é a alternativa correta. Por que diafragma com espermicida não vai ser a alternativa correta?
diafragma, ele vai ser, tem mais ou menos esse formato côncavo, assim, parece um negocinho assim de borracha, de silicone, né, borracha, silicone, que a mulher vai introduzir lá na região da vagina para poder tapar. O útero está aqui, né, é esse formato basicamente do útero, e o diafragma fica aqui. Então, o espermatozoide chega e tapa porque o diafragma não deixa passar. E esse espermicida é um gel que mata parte dos espermatozoides, mas uma gota tem milhões de espermatozoides, e o homem libera aí cerca de 2, 3, 4 ml de espermatozoide por cada ejaculação. Então, é muito em comparação à quantidade de espermatozoide que cada gota vai conter, tá bom? Então, o diafragma não é opção, porque pode prevenir a gravidez, mas não previne a doença. Pílula anticoncepcional feminina, usando corretamente. O que significa esse uso correto? Todos os dias a mulher precisa tomar no mesmo horário. Quem não é organizada, quem é esquecida, quem não consegue seguir esse cronograma certinho, não vai utilizar a pílula anticoncepcional como método contraceptivo. Deixa eu permitir aqui. Não vai utilizar a pílula anticoncepcional contra né, a gravidez ou DST. Lembrando que a pílula anticoncepcional vai prevenir apenas a gravidez, sendo utilizada corretamente, todos os dias. A pílula anticoncepcional, ela vem com uma cartelinha de 21 comprimidos, e aí você toma todos os dias no mesmo horário. Ah, professora, mas eu quero tomar 7 horas da manhã, mas amanhã chegou amanhã, eu esqueci e vou tomar só à noite. Isso já vai alterar o metabolismo, e aí a quantidade de hormônio, ela vai ficar oscilando, tá? Essa pílula anticoncepcional, ela vai evitar a ovulação, ela vai evitar com que o meu corpo produza o óvulo, e evita também com que eu fique no período fértil. Então, mesmo eu comecei a tomar hoje a pílula anticoncepcional, eu só vou estar totalmente, né, o meu corpo vai estar já preparado para evitar uma gravidez indesejada após um mês. Dentro desse período de um mês, a mulher, o homem precisam aí utilizar o preservativo. Essa pílula anticoncepcional, ela vai evitar tanto gravidez quanto doenças? Ou não? Não. Ela não evita, ela vai evitar a gravidez, e isso sendo tomada de forma adequada, tá? No caso, a vasectomia ou ligadura tubária, da mesma forma, gente, só vai evitar a liberação do óvulo, no caso da ligadura tubária, ou do espermatozoide, no caso da vasectomia. Então, nesses dois casos aqui da última opção, só vai evitar aí a gravidez indesejada, a doença ela não vai evitar. Entendida essa questão, pessoal? Foi a resposta, assim, que mais erraram. Ficou alguma dúvida em relação a essa questão? Não, professor. Qualquer dúvida, podem falar, tá bom? É o momento de vocês tirarem a dúvida agora, porque na próxima semana, a avaliação vai ser o mesmo conteúdo, tá? Segunda questão, por que o cálculo do período fértil, que é chamado de tabelinha, não é um método eficiente para prevenir a gravidez? Essa daqui, basicamente, foi quase 90% de acerto. Eu sempre vejo assim na porcentagem de acerto, porque aí eu sei qual é a questão que eu preciso avaliar com mais cuidado com vocês, né? Que eu preciso revisar com mais cuidado com vocês. Porque o cálculo do período fértil não é um método eficiente para se prevenir a gravidez, pois a quantidade de testosterona produzida pelo organismo feminino pode influenciar na produção. Ai, cadê a resposta completa? Acho que é porque eu estou no modo de editor. Vou botar bem aqui.
Só aceitando o pessoal que vai entrando aqui. Só um segundo, tá, gente? Que tem aluno me chamando aqui pelo WhatsApp. Não sei qual é o PRO. E as outras avaliações, vocês fizeram certinho? Teve algum problema com alguma prova? Não, professora, sem problemas. Ó, período fértil não é um método eficiente. Aí a primeira questão, pois a quantidade de testosterona produzida pelo organismo feminino, bem aqui, eu já sei que a questão está errada. Por quê? A gente vai produzir progesterona e tá bom? Testosterona vai ser no corpo masculino. Apesar que a gente produz uma quantidade mínima de testosterona, mulheres produzem uma quantidade mínima de testosterona, e homens também produzem uma quantidade mínima aí de hormônio feminino, tá bom? Mas não é em grande quantidade, não. Tanto é que quando a mulher começa a tomar anabolizantes para ganhar massa muscular, e tomar mesmo testosterona, acaba sendo injetado como hormônio sintético, ela começa a criar barba, né? O músculo fica maior. Aí a opção B, o ciclo menstrual pode não funcionar com exatidão numérica, pois diversos fatores, eu não sei por que não está, pois diversos fatores podem influenciar na secreção hormonal. E, portanto, no momento da ovulação. Então, essa opção é a correta, ó. O ciclo menstrual, ele não funciona com exatidão, tá bom? Então, é muito complicado utilizar o método da tabelinha, porque ele não é um método eficaz. Então, a opção correta é a letra B. Entenderam por quê, né? Falou de tabelinha, não é confiável. Meninas, por favor, quando pensarem em utilizar um método contraceptivo, risquem a tabelinha do caderninho de vocês, porque não dá certo. Apesar que algumas mulheres ainda usam, mas é o método menos indicado por ginecologistas, por médicos, para evitar tanto o IST quanto a gravidez. Aí tem bem aqui, o ciclo menstrual sempre funciona com exatidão numérica. Não, nada no nosso corpo funciona com exatidão numérica. Nós não somos máquinas, nós somos biológicos, né, seres orgânicos. E não funciona nada com exatidão numérica. Ou se funcionasse, seria até bom, né, que a gente conseguiria resolver grande parte dos problemas, grande parte das doenças, enfim. O ciclo menstrual pode não funcionar com exatidão numérica, pois afetará o único hormônio sexual feminino, a progesterona, ó. O único hormônio sexual feminino, progesterona, tá errado. Qual é o nome do outro hormônio sexual feminino? Vamos lá, turma, respondendo. Vamos lá, ver se vocês sabem mesmo. É progesterona e qual outro? Estrogênio. Estrogênio, muito bem. São dois hormônios. Esses hormônios aí que quando a mulher está menstruada, tem homem que chama de menstruação, né? Que a TPM, ela fica causando essa oscilação. Algumas mulheres têm uns sintomas muito característicos da TPM, que é a tensão pré-menstrual, dor de cabeça, ser inchado, irritação, às vezes fica super sensível e ninguém pode falar nada, que a menina já quer chorar, então é totalmente compreensível. Apesar que, se esses sintomas estiverem muito, né, numa escala muito alta, tudo muito grande, muita dor de cabeça, muita cólica, muita irritação, muita irritabilidade, procura um ginecologista que ele vai encaminhar aí os medicamentos ou o tratamento correto. Olha só. Terceira questão já fala sobre a vasectomia.
A figura abaixo mostra como é feita a vasectomia, um procedimento cirúrgico simples que envolve a interrupção de vasos deferentes. Peraí, deixa eu pedir, fazer igual em sala de aula mesmo, deixa eu pedir alguém para ler. Deixa eu escolher aqui a foto mais bonita, deixa eu ver. Ah, gostei aqui, ó. Uma fotinha que tem uns cachorrinhos. João Pedro. João Pedro. João Pedro. E professor, eu tô tomando café. Ah, não tem problema não. Deveria ter tomado café antes. Bora, lê aí. Lê aí a terceira para mim, por favor. Terceira. Isso, tá na tela. A figura abaixo mostra como é feita a vasectomia, um procedimento cirúrgico simples que envolve a interrupção dos vasos diferentes. Essa interrupção impede que os espermatozoides produzidos nos testículos atinjam a uretra, tornando os homens inférteis. A vasectomia não inibe o ato sexual. Para que o homem se mantenha sexualmente ativo, é preciso que haja produção e secreção do hormônio testosterona. Peraí. Testosterona. Uhum. A testosterona, que também é produzida nos testículos, é responsável pela indução do desejo sexual, libido, e é também necessária para que ocorra a ereção do pênis, porque a vasectomia não bloqueia os efeitos da testosterona, uma vez que esse hormônio também é produzido nos testículos. Certo, obrigada, João. Pode continuar tomando teu cafezinho aí. Gente, quero saber de vocês. Eu vou até passar para cá para permitir a entrada de mais alguém. Se acontece exatamente uma ruptura nos canais deferentes, né? Que liga o testículo e vai permitir o espermatozoide subir por esse canal, que são os vasos ou canais deferentes. Cadê? Porque a vasectomia não vai bloquear os efeitos da testosterona. Lembrando que a testosterona ela é produzida nos testículos. Mas se eu cortei esses canais bem aqui, como é que essa testosterona ela não afeta? Como é que essa ruptura ela não vai afetar os efeitos da testosterona no corpo humano, no corpo masculino? Vocês marcaram qual opção? A vasectomia não altera os testículos e, portanto, não se altera a secreção da testosterona. Essa é a correta, ó, vocês estão vendo aqui porque vocês estão vendo no meu modo editor, tá bom? Mas vocês marcaram a opção correta? Vocês tiveram dúvida em relação a essa? Olá, meu povo, tá na hora de vocês falarem. Pessoal, deixa eu falar com vocês um negócio. A aula pelo Meet foi uma solicitação que foi feita ano passado para poder facilitar a interação do professor com o aluno. Antes era feita pelo YouTube. E um monte de aluno reclamava dizendo que não conseguia interagir com o professor porque ficava difícil consumir os dados e ficava falando só pelo chat. E aí a gestão, para atender uma solicitação juntamente aos professores, decidiu utilizar o Meet como uma ferramenta para facilitar a interação com vocês. Só que não adianta vocês não responderem, porque senão é a mesma coisa de eu postar um vídeo estático lá, sem estar em tempo real e postar no YouTube, tá bom? Eu gostaria que vocês respondessem, interagissem mais, porque são vocês que estão com dúvida. Vocês que estão com dúvida porque vocês que não acertaram a questão lá na prova, tá? E, por favor, deixem no chat apenas o nome e a turma. As dúvidas, vocês falem no microfone, porque eu não fico olhando o chat toda hora, tá? Eu vi que alguém perguntou alguma coisa, mas eu não
já perdi aqui a mensagem. Então, a partir de hoje, as dúvidas todas vão ser tiradas apenas pelo áudio, vocês vão ter que falar para eu responder, e a partir da próxima semana, eu vou precisar que vocês abram o vídeo de vocês, porque é difícil eu perguntar e ninguém responder. Se ninguém responder, eu vou passar para frente a questão. Utilize a imagem abaixo para responder as questões. Professora, falaram Oh. no chat que não tinham entendido a questão anterior. Essa aqui, né? Tá. Isso. Pronto. Então, pessoal, abram o áudio de vocês e perguntem, tá? Ó, a questão está perguntando o seguinte: apesar o testículo é o local da produção da testosterona, fazendo a vasectomia, onde corta aqui o canal deferente, essa testosterona a produção da testosterona vai ser afetada? A vasectomia afeta a produção da testosterona ou a ação desse hormônio no corpo masculino? Não vai afetar. Por quê? Apesar de ser produzido aqui nessa região, o hormônio ele não vem sendo levado por esse canal. Ele vai ser jogado diretamente na corrente sanguínea, tá? Por aqui passam vasos sanguíneos, que aí fica aqui tudo junto, né? Porque é uma região que precisa ser irrigada, precisa ter oxigenação, precisa ter nutrientes, e é o sangue que leva. Então, produzir o hormônio nesse local, nesse mesmo local, ele é transferido para a circulação sanguínea. E aí, através do sangue, é levado para outras partes do corpo do homem, tá? Então, a vasectomia, ela não afeta em nada, nem a produção do hormônio, nem a liberação dele para o restante do corpo, tá? Entendido? Sim, professora. Qualquer dúvida é só falar e eu volto, tá? E não esqueçam de colocar o nome de vocês e a turma no chat, porque aí depois, quando eu fecho aqui a reunião, eu tenho um arquivo, o Meet, ele me manda um arquivo com tudo que foi escrito no chat, aí eu vou só fazendo a frequência de vocês depois no meu controle, tá? Próxima questão. Ó, outra questão que foi muito errada. Erraram demais essa daqui. Utilize a imagem abaixo para responder as questões 4 e 5. E aí tem a legenda da imagem, né, que representa um ciclo menstrual de 28 dias, que é o período correto de tempo entre uma menstruação e outra. Aí tem na fase vermelhinha lá, ó, o ciclo menstrual, gente, começa aqui, ó. Bem aqui, nesse primeiro dia, é o primeiro dia do ciclo, tá? E a pergunta é: que evento caracteriza o ciclo menstrual? A produção dos hormônios estrogênio e testosterona? Não. A gente não produz testosterona no nível grande para que ele vá influenciar no nosso ciclo menstrual. A gente produz bem pouquinho mesmo. A ovulação, ó, a ovulação, ela tá bem aqui na parte de baixo, ó. Então, ela não vai caracterizar o início do ciclo menstrual. A descamação do endométrio, o crescimento do endométrio ou a produção apenas do hormônio progesterona. Gente, descamação do endométrio e menstruação é a mesma coisa. Eu falei para vocês na nossa aula, nas nossas aulas anteriores, né, da avaliação, que o ciclo menstrual, ele inicia nesse período aqui, ó. Menstruou, pronto, iniciou o ciclo menstrual. E a menstruação nada mais é do que uma descamação do endométrio, que é a parede interna do útero. O útero, ele se prepara o mês todo, né, durante o período, mês todo não, depois do período da menstruação, esse útero, ele vai se preparar, ó, a partir desse dia aqui, ó, acabou a menstruação, ele já começa a produção de novas células para forrar esse endométrio, para forrar a parte interna do útero e permitir que, caso haja aí a fecundação do óvulo, esse embriãozinho se fixe na parede do útero
e aconteça, então, a gestação normal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Endométrio. Ainda tem uma doença chamada endometriose, que acabou de aparecer. Deixa eu só ver se alguém chamou aqui. Não. Só que eu quero mostrar para vocês a imagem real. Aí. Vocês ficam chocados com essas imagens? Alguém tem sensibilidade de conseguir ver essas coisas? Ó, Não, professora. isso aqui é o útero, gente. Aqui é a região do útero, tá? Aqui as tubas uterinas e aqui o ovário. Outro ovário, tubas uterinas, tá? Então, essa região é que ela vai... Deixa eu mostrar aqui por dentro. Isso daqui é um esquema, mas dá para observar. Ó, essa região bem aqui, que a gente chama de endométrio, essa parte de dentro do útero, que vai formando novas células, forrando todo, criando como se fosse uma caminha, né, preparando o útero para receber o embrião, caso a mulher sofra, passe pelo processo de fecundação, enfim. Eu gosto de mostrar para vocês essas imagens reais, porque às vezes a gente fica mostrando só como esquema e nunca mostra a imagem real. Então, estão vendo, ó, o útero, quando nunca ficou grávido, ele é fechadinho. Essa parte aqui de dentro, estão conseguindo ver legal, gente, a imagem? Dá, né? Sim. Essa parte aqui de Tá. dentro é que é onde o embrião se desenvolve. Esse útero aqui, ele não é um útero grávido, nem a mulher também nunca ficou grávida. Por que que dá para saber? Porque tem uma camada muito espessa, ó. Isso aqui é musculatura lisa. Esse músculo liso, ele não responde aos nossos comandos, o próprio corpo comanda. É uma região que a gente não tem controle. É tipo intestino, estômago, coração, a gente não consegue controlar o movimento dele, tá? Então, ó, essa parte aqui toda, ela cria uma camada de células que, quando não é fecundado, acontece a descamação. Algumas mulheres sentem cólica, porque o útero, ele fica contraindo, ó. Ele faz isso, às vezes isso, para tentar tirar essa camada de células, né, para poder renovar posteriormente. Então, essa dor que algumas mulheres sentem, que é a cólica menstrual, é o útero se contraindo. O remédio que a gente toma, eu falo a gente porque eu sempre senti muita cólica, e eu só vim parar realmente, diminuir, não foi parar, diminuir, foi depois que eu tive meu filho, mas era sempre cólica de ir bater no hospital mesmo. Por quê? Porque essa região aqui, ela ficava tentando contrair, para poder eliminar essas células e renovar. E aí o medicamento que a gente toma, ele alivia. O útero continua contraindo lá para eliminar o sangue, só que a gente não sente, porque o medicamento meio que bloqueia esse sinal de dor. O cérebro, o útero manda o sinal de dor, está contraindo, mas o cérebro não recebe. Tá? Então, a menstruação, qual é o evento que caracteriza o ciclo menstrual? É a
descamação do endométrio, que é também chamada de menstruação, não errem, tá? Teve muita dúvida nessa questão ali também. Qual fase é caracterizada como período fértil? Digam para mim bem aí, qual é a cor que caracteriza o período fértil nessa imagem? Professora, Oi. a Ellen mandou aqui uma pergunta no chat. Ela perguntou o seguinte: por isso que o DIU é expulso do corpo? Na verdade, o DIU, ele não é feito para ser expulso. Ai, gente, só um minuto. Espirro. Para ser expulso do corpo. Tem o diafragma, que é aquele... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu poder mostrar, estou fazendo gesto. No caso, o DIU, né, que ela falou. O DIU, ele como, parece um T. E ele é introduzido, bem aqui, ó. Tá bem aqui o T, e ele é introduzido para evitar que, caso a mulher venha a ser fecundada, né, o óvulo venha a ser fecundado, ele não fixe nas paredes do endométrio, tá bom? Porque impede que esse embrião, o espermatozoide encontre o embrião basicamente bem aqui na tuba uterina. Tem também um tipo de gravidez que é chamada de gravidez tubária ou gravidez ectópica, e a mulher precisa realmente, na verdade, ela é obrigada a fazer o aborto, porque senão ela morre. Aí o embrião se desenvolve bem aqui na tuba uterina, então tem que fazer o aborto. Normalmente, esse embrião encontra aqui, o óvulo encontra o espermatozoide aqui, faz o embrião e ele vem e tenta se fixar. Com o DIU, esse embrião não consegue se fixar. Tem casos de mulheres que já engravidaram, mesmo tendo o DIU. Também não é uma técnica muito confiável, não. Fora que tem muita mulher que reclama de muitas dores, porque, gente, olha esse negócio aqui. Lá dentro do corpo da mulher, se o útero contrair, o DIU machuca, entendeu? Então, de todas as técnicas, essa é utilizada, claro, mas ela não é mais tão recomendada, porque ela pode causar um sangramento maior, ela pode causar dor, fora que a mulher... Gente, teve um caso de a mulher que engravidou utilizando o DIU saiu na cabeça da menina, na hora do parto, o DIU veio junto. Olha que absurdo. Então, é uma técnica, assim, que não é tão confiável. O diafragma já é diferente, deixa eu mostrar para vocês. Opa. Porque tem o diafragma, que é esse músculo aqui, ó. Ó, esse músculo aqui que controla a nossa respiração, mas esse diafragma que eu tô querendo é o diafragma contraceptivo. Ó como é. Ele é essa bolsinha aqui, esse negocinho aqui estranho, que eu não sei nem como é que eu chamo. Não sei nem uma forma que se assemelha a isso. Côncavo. E aí a mulher mesmo coloca. E ela fica aqui, ó, o diafragma fica tapando. Só que é lá no finalzinho, lá no colo do útero. Então, ela pode ter relação sexual tranquilamente, que não vai machucar nem ela, nem o homem, né? Porque já está muito aqui no fundo. E aí não permite que o espermatozoide entre aqui nessa parte, ó. Ele tapa e o espermatozoide não sobe, então não tem como ele encontrar ali o óvulo. Só que não previne a gravidez, tá? Então, não previne a DST, ela vai prevenir somente a gravidez. Entendido? Deixa eu ver aqui. É só isso, é porque eu não consigo ficar lendo aqui o chat toda hora, tá, gente? Então, façam desse jeito. Se alguém perguntar no chat, alguém lê aí para mim. Então, essa aqui já foi respondida. Qual evento caracteriza o ciclo menstrual? A descamação do endométrio, que é a mesma coisa que menstruação. Qual é a fase característica? Ah, sim, vocês não responderam. Qual é a fase que caracteriza o período fértil aí, gente? Vermelho, azul, verde ou rosa? A verde.
Não entendi. Alguém falou verde, professora. Gente, A vocês, eu tenho certeza, vocês estão deitados ou no sofá ou na cama, nem lavaram o rosto ainda, cheio de preguiça, pelo amor. 9h30 da manhã já, meu povo. Não, professora. Eita, gente. Então, a fase verde, tá? Que vai identificar a ovulação. Como alguém respondeu correto. A ovulação é esse período aqui. Após a menstruação, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dias após a menstruação. No 7º dia já inicia o período da ovulação, tá? São 5 dias. E esse verde mais escuro é o dia que é o mais perigoso. Então, se a mulher, quando a mulher ela tá tentando realmente engravidar, ela vai fazer a contagem certinha dos dias para poder ter a relação e tentar engravidar. A mulher que já está tentando não engravidar, ela também vai fazer as contas certinho e vai evitar esses dias aqui. Apesar que, como eu sempre falo, se a mulher não quer engravidar, ela não vai ter relação sexual desprevenida. Isso é básico. Camisinha o povo dá até de graça no posto, viu, gente? Então, para quem tem informação, aí já não tem desculpa, não. O sistema genital masculino é formado por órgãos que atuam na reprodução. É nesse sistema que os gametas masculinos, chamados de espermatozoides, são produzidos. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o nome correto do local onde são produzidos os espermatozoides. Gente, isso aqui tá tão fácil, né? Digam aí para mim, qual foi? Eu vou escolher. São testículos. Isso, Carla. Testículo, local onde é produzido o espermatozoide. Não tem outro local que seja produzido, apenas lá. A gente até comentou nas aulas, para os meninos evitarem botar notebook no colo, evitar passar muito tempo com roupa assim muito pesada. Em casa, quando... mas eu trabalho e minha roupa de serviço é uma roupa muito grossa, né? Uma calça jeans, ou quem trabalha como técnico, tem umas roupas específicas, né, que são os EPIs, então eu não posso usar outra roupa, beleza, mas quando chega em casa, bota uma bermudinha e deixa o órgão respirar, tá, porque aí é para manter a saúde mesmo do órgão. A figura a seguir representa um testículo e uma estrutura onde os espermatozoides completam a sua maturação. Marque a alternativa que indique o nome correto dessa estrutura, que está indicada pelo número. Então, foi basicamente, a prova foi tudo que a gente falou na aula. Qual foi essa opção, gente? Quem acertou, quem respondeu, marcou qual opção? A número 1, bem aqui, ó, essa estrutura aqui. Qual é o nome? Epidídimo. Epidídimo, muito bem. Quem estava com dúvida, agora não tem mais. Epidídimo, tá? É o local onde ficam os espermatozoides até sofrer a maturação completa para ser utilizada na ejaculação. Entre os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino, marque a alternativa que indica corretamente o nome da estrutura comum ao sistema urinário e genital. Digam aí para mim. Espera lá, que eu vou escolher. Cíntia Vitória. Responda aí para mim, Cíntia. Tu conseguiu fazer a tua avaliação? Cíntia? Cíntia? Não sei nem se a Cíntia saiu, meu Deus. Acho que eu até expulsei a menina aqui. Assustei a bichinha.
Cíntia, eu estou perguntando aqui nessa questão, ó, a 8ª. Entre os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino, qual vai fazer parte do sistema urinário e genital? Minha filha conseguiu responder essa questão? A equipe conseguiu responder direitinho? Ficou com dúvida? Quem quiser responder também, gente, fique à vontade, viu? Eu quero é tirar as dúvidas de vocês. A pessoa da minha equipe não está nem presente na live, professora, para explicar, porque foi ela que Hoje foi o dia que menos deu aluno, gente. Só 29 alunos. Tiveram dias que tiveram mais alunos mesmo. Professora, eu posso responder? Mais alguém, gente? Ninguém respondeu essa questão na prova, não? Professora? Uma questão tão errada assim, tão marcada muito errada. Então, deixa eu ver bem aqui qual foi a quantidade de erros dela. Professora, eu posso responder? Pode, meu amor, fica à vontade. É uretra. Uretra, isso. A uretra, ela vai fazer parte tanto, deixa eu colocar aqui, sistema genital masculino. Ó, nem que essa imagem tá boa. A uretra é esse canal bem aqui, por onde passa tanto a urina quanto o esperma, tá bom? Por quê? Porque bem aqui nessa região, cadê? Os testículos, produção de espermatozoide, epidídimo, aí vem aqui o canal deferente, junto aqui com a vesícula seminal que libera o sêmen, e tem a região aqui da uretra, ó, onde se une todos esses canais aqui. E esse canal, ele faz parte, né? É em comum, tanto para o sistema genital, quanto para o sistema urinário, tá bom? Então, só para acertar. Ureter, só para vocês não se confundirem, ureter, eles são esses canais que ligam aqui a bexiga, ó, tá bem aqui a bexiga, e tá bem aqui o ureter, são 2 canais também, tá bom? Diferente de uretra, que é o canal por onde a urina é expelida através do pênis, tá? 9ª questão. Na proporção terminal do pênis, observa-se uma pele que se projeta sobre a glande. Essa pele recebe a denominação de... Essa daqui não tive uma porcentagem muito alta de erros, então a maioria de vocês conseguiu acertar com muita facilidade. Então, a resposta aqui seria prepúcio. Fimose é a doença que vai afetar essa região, tá? Quando a pele, ela acaba fechando a ponto de não conseguir esfolar o pênis para poder fazer a higiene da cabeça do pênis ou da glande do pênis, aí é chamada de fimose, tá bom? E, última questão, coloquei para vocês acessarem o vídeo, que foi um dos vídeos nossos de plantão, e tirar e adicionar aqui nas respostas quais eram os órgãos que faziam parte do sistema reprodutivo masculino, que eu coloquei lá no vídeo. Então, para mim, eu vou ter que fazer a revisão manual, porque a gente precisa adicionar, eu vou parar de compartilhar, porque aqui a gente já finalizou. Pronto. Então, para mim, quando eu estou editando a prova, que eu peço uma resposta curta, eu tenho que colocar as respostas que vão ser válidas. Se vocês colocarem uma vírgula no lugar, colocarem uma vírgula onde não tem, ou colocar um acento onde não tem, ou deixar de colocar um acento, o sistema vai reconhecer como errado. Então, eu sempre faço a revisão manual, né? Eu vou lá, olho direitinho, valido a questão ou invalido, dependendo da resposta de vocês, tá? Então, gente, essa foi a avaliação. A gente refez a avaliação aqui, corrigimos, né, juntos. Ficou alguma dúvida ainda em relação a esse conteúdo? Porque a V3 vai ser o mesmo conteúdo e a prova vai basicamente nesse mesmo formato, tá?
imagens, vídeos para vocês responderem. Ainda tem alguma dúvida? Digam aí, por favor. Se não temos dúvida, Jefferson, você mora no meu coração, você faz eu sentir que eu não estou dando aula só aqui. Presencialmente eu vou te dar uma caixa de bombom, pode me cobrar, viu? Tá bom, professora. Meus alunos que nunca me deixam só, porque, sinceramente, essa turma hoje tá que tá. Então, pessoal, é isso. Vou postar esse vídeo esse plantão lá no YouTube. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem ir lá assistir, repassem aos colegas de vocês, tá bom? E qualquer coisa, me chamem no WhatsApp que eu respondo para vocês. Se mandarem depois das 17, pode ser que eu demore um pouquinho mais, mas eu respondo, tá bom? Qualquer coisa, estarei à disposição para ajudá-los, tá bom, meus amores? Beijos, abraços. Tá bom, professor. Tá bom. Tchau para todos. Tchau. Tchau, meus amores. Tchau. Não esqueçam do nome no chat, viu? Nome e turma.